Vamos ser sinceros, a maioria dos carros não é tão interessante. Eles priorizam espaço para as pernas, economia de combustível e porta-copos. Desculpa, isso está me dando sono. No entanto, às vezes, não sempre, mas de vez em quando surgem edições especiais desses carros que são completamente diferentes. E aí, pessoal, aqui é o Time com uma lista das 7 versões mais legais de carros normalmente considerados chatos. Vamos lá! Número 7, Mitsubishi Pajero Evo. Os antigos Pajeros, ou Materos, como eram chamados aqui nos Estados Unidos, são muito parecidos com os Toyota Land Cruiser, só que sem todo o alarde. Eles eram confiáveis e muito robustos. Sei disso porque bati um deles em uma árvore aos 11 anos e ainda tem uma bússola legal no painel. Mas fora isso, eles eram tão comuns quanto qualquer SUV japonês 4x4 poderia ser. Nada de especial, exceto por uma coisa. O Pajero é de longe o carro mais bem-sucedido da história do Rally Dakar. Ele venceu 12 vezes entre 1985 e 2007. Ele conseguiu o maior número de vitórias consecutivas, mais vitórias em etapas, quase o dobro do seu concorrente mais próximo, aliás, e também o maior número de pódios completos, com primeiro, segundo e terceiro lugares. Porém, aqueles reis do deserto eram monstros extremamente modificados, criados para um fim específico, bem diferentes do que meu pai tinha. Mas é aqui que fica interessante, porque de 97 a 99, a regra era que os veículos T2 do Dakar tinham que ser muito parecidos com os modelos produzidos em massa e vendidos ao público, e você já sabe o que isso significa. Durante esses 2 anos, a Mitsubishi produziu 2.700 unidades especiais de homologação do Pajero Evolution, e você achava que o Lancer era o único Evo da cidade. Não. De todo modo, tinham grandes alargadores de paralama e uma entrada de ar enorme no capô, direcionando ar ao motor V6 Maivec, 3.5 litros. Isso é como a Mitsubishi chama o VTEC. Tem também protetores de cárter, pneus robustos, suspensão independente e meu detalhe favorito em qualquer carro: um corte de cabelo igual ao do Heihachi do Tekken. Aliás, você sabe por que ele foi renomeado para Montero nos Estados Unidos, porque em espanhol, Pajero significa alguém que gosta de se masturbar. Número 6, Opel Zafira OPC. Você talvez não conheça muito bem essa marca alemã que já foi da GM, mas com certeza já viu vários carros deles por aí. Esse Pontiac, esse Buick, Saturn e até esse Cadillac, todos eles são apenas Opels com outro emblema. E aí tem essa minivan Zafira. Ela tem o emblema da Opel, mas na verdade, prepare-se, é um Porsche. Na época, a Porsche estava com pouco dinheiro, então eles estavam abertos a parcerias. E foi assim que a Zafira surgiu. Tudo, desde o chassi até a dirigibilidade e até mesmo o revolucionário sistema Flex 7 de 7 lugares, foi projetado pela Porsche, mas ainda era uma minivan. Um veículo só para ir do ponto A ao ponto B quando você tem um monte de filhos. E só isso, chato. Até a Opel achava chato e passou o carro para a divisão de performance apimentar. Ele já tinha um pouco de DNA da Porsche, então por que não? O resultado foi a primeira minivan de performance da história, a Zafira OPC. Ela ganhou um kit de carroceria esportivo, freios esportivos, bancos Recaro e um motor 2 litros turbo de 200 cavalos desse pequeno foguete. Quem disse que não dá para dar um burnout levando as crianças à escola? A Opel não vendeu muitos, então, para a próxima geração, eles deram mais de tudo. Uma carroceria mais agressiva, mais polegadas de rodas de liga leve e mais potência debaixo do capô. E eles até levaram o carro para o Nürburgring, para mostrar do que ele é capaz. E pronto, mais rápido que um Porsche de verdade. Adoro isso. Número 5, Subaru Brat. Este é o Sub-Leone, e é o tipo de carro que sua avó comprou nos anos 70 porque, sinceramente, ela simplesmente não ligava para carros. Pensa bem, com $500 a mais, a vovó estaria desfilando em um Mustang novinho. Mas não. Foi bom para ela, pois logo os muscle cars com motorzão se tornariam quase inviáveis, fazendo carros lentos e sem graça como esse Sub virarem a nova moda. O mesmo ocorreu com as caminhonetes, modelos menores, mais eficientes e baseados em carros, em sua maioria importados, passaram a dominar o mercado. E o presidente Lyndon B. Johnson, na época, não gostou nada disso. Para proteger a indústria automobilística americana, ele impôs uma taxa de 25% sobre essas importações.
Outro presidente da Subaru of America achou uma forma inteligente de contornar isso. Colocando bancos na caçamba, por lei, a caminhonete deixa de ser considerada como tal. É um carro de passeio para 4 pessoas. Aham. Pegaram o Leone 4x4, fizeram uma caminhonete, colocaram bancos desconfortáveis de montanha-russa e chamaram de Brat, o veículo recreativo B-Drive. Olha, eu sei que era para tirar esses bancos, mas aí você estaria estragando a melhor parte dele. Ser levado na parte de trás como um animal de carga é muito divertido. Você acredita que era assim que vendiam esse carro? Sim, vendiam assim, exceto a Rolls-Royce. A Brat talvez seja o único carro em que ninguém quer ir no banco da frente. Era tão legal que até um terceiro presidente nessa história, Ronald Reagan, não conseguiu resistir. Acho que podemos chamar de o carro presidencial definitivo. Número 4, VW Golf Country. Todo mundo conhece o VW Golf. É aquele tipo de carro de NPC que você compra quando vira um adulto responsável. É seguro, é sensato e geralmente tão empolgante quanto a comida que servem nos hospitais. Que porra é essa? Enfim, embora existam Golfs mais potentes, especialmente os de performance, para ser o destaque de qualquer encontro de Volkswagen, você vai precisar de um deles. É o Golf 2 Country. Um Golf off-road feito do jeito certo. Você está absolutamente certo. A Volkswagen realmente contratou a Steingang Lepusch, a mesma empresa que fabrica os caminhões militares imbatíveis e os Classe G, e pediu para eles fazerem o mesmo com seus humildes hatchbacks. E sabe de uma coisa? Eles fizeram. Isso não é apenas um kit de elevação de 5 polegadas. Este é um Golf com a carroceria montada sobre um novo chassi de longarinas de aço reforçado. É igual ao Classe G. O Country também tinha o sistema de tração integral permanente VW Synchro, placas de proteção, um step pendurado na traseira e muitos quebra-matos. Estamos falando de traseira, dianteira. Até as luzes tinham proteção, caso batessem um touro. E essas coisas que eu mencionei são apenas algumas das 438 peças exclusivas que diferenciam a versão Country da padrão, pelo menos de acordo com esse site de fãs. Todo esse excesso de engenharia resulta não só em um carro, mas em uma cabra montesa com armadura de metal. Você aponta ele para uma trilha difícil, acelera e deixa ele subir sozinho até o topo. Sério, ele vai até onde os grandões têm dificuldade. Patético. Número 3, Chrysler Executive. Este é o Chrysler LeBoring ou algo assim. Apesar de mais sofisticado que seus irmãos Dodge e Plymouth, rebatizados, ainda tinha toda a personalidade de Tim Cook acenando a bandeira quadriculada. Era de tração dianteira. Era quadradão e era lento, mas tinha uma coisa legal sobre ele, a plataforma K na qual ele foi construído. Essa primeira plataforma totalmente modular, como o que temos em todos os carros modernos hoje em dia, mudou completamente o jogo. Estique um pouco e agora você tem um sedã grande, estique ainda mais e pronto, a primeira minivan da história. Foi isso que salvou a Chrysler da falência nos anos 1980 e que tornou este Chrysler Executive uma realidade. Por fora, era só um LeBoring com mais 60 centímetros de tédio no meio, mas olha por dentro. É uma limusine. Uau! Tem vidros escurecidos, alto-falantes premium, madeira, couro e muito carpete felpudo. Tipo, muito mesmo. Até tinha isso aqui. Não é um apoio para os pés sujos, mas assentos extras para outros executivos do alto escalão. Claro, você vai esbarrar nos outros porque não há espaço para as pernas, mas é estiloso. A ideia da Chrysler com o Executive era fazer sucesso com outro carro clássico, mas no fim das contas, uma limusine barata baseada no K-Car? Isso simplesmente não funcionou. Era pequeno demais. Em vez de um V8 suave, tinha um 4 cilindros fraco. E além disso, uma limusine barata é como vinho barato. Nenhum CEO quer chegar perto de uma dessas. Mas um gerente assistente regional? Não, obrigado. Número 2, Smart para a Alemanha. Você já conhece o esquema. Primeiro, eu digo que algum carro é chato. Neste caso, é o Smart Fortwo. Faço uma comparação boba. É tão pequeno que até dinossauro fazia cocô maior. Isso sim é um grande monte de merda. Vou mudar a história e mostrar pra você uma versão bem legal e interessante desse fazedor de cocô de dinossauro. Aqui está, o Smart for Jeremy. Não é o Clarkson, apesar de eu querer ver, e sim o Jeremy Scott. Agora, se você é o tipo de pessoa que lê as descrições dos meus vídeos, então provavelmente sabe quem é. Mas para a maioria, Jeremy Scott é o estilista famoso por colocar asas nos tênis da Adidas. Sério, essa é sua fama. Quando a Smart o convidou para colaborar,
Adivinha o que ele fez? Ele colocou asas no carro também. Ele é meio monotemático assim. De qualquer forma, eu realmente gostei. Acho que é legal. Parece um Pokémon futurista sobre rodas. Sim, eu teria vergonha de dirigir isso por ser chamativo, mas todo Lamborghini também é, e ninguém parece se importar. Também gosto dessas rodas enormes de cromo e porcelana. Gosto desse arco cromado. Gosto que ele transformou o interior em um tipo de sanatório de luxo. E até perdoo o Jeremy por escolher um volante tipo manche, afinal tem asas, então você precisa ser o piloto, certo? Mas o mais louco disso tudo é que a Smart realmente colocou isso em produção. Dá uma olhada nisso. Oh, não é nada parecido. Ok, esquece o que eu disse. O For Jeremy também é sem graça. Enfim, está na hora de algumas menções honrosas aqui. Você consegue adivinhar esses 3 carros que vão do entediante ao insano? Escreva nos comentários. Mas antes, chegou a hora do grande momento. Número 1, Renault Espace F1. Minivans nunca são algo que você quer comprar, mas sim algo que acaba sendo forçado a adquirir, geralmente pela sua esposa. Você demorou demais para tirar e acertou vezes demais e agora dirige uma dessas. Renault antigo, grande, com carroceria plástica, tração dianteira e vários assentos para muitas crianças. Para os pais animados, havia a opção V6, mas ainda assim levava mais de 10 segundos para ir de 0 a 60. Nesse tempo, as crianças já tinham saído de casa. No entanto, havia mais uma versão. A versão de 10º aniversário, também conhecida como Espace F1 Sim, era só a Renault brincando, sem nenhum plano de colocá-la em produção. Mas eu ficaria surpreso se esse não fosse o carro mais insano já feito a partir de algo tão entediante, e ele realmente merece o primeiro lugar. Tem um maldito carro de F1 escondido debaixo dele. O mesmo que Alain Prost usou para ganhar o campeonato de 1993, embora um pouco alongado para caber na carroceria do Espace, e depois recebeu mais 100 cavalos para lidar com o peso extra. Não que precisasse disso, a carroceria é toda de fibra de carbono, o painel também, assim como todos os bancos. Embora eu tenha que admitir, não sei por que eles se deram ao trabalho de instalar os bancos traseiros. Quem quer sentar ao lado de um motor V10 de Fórmula 1 rugindo e injetando combustível nos dutos de admissão? Eu me ofereço como voluntário. Infelizmente, o Espace F1 foi só uma jogada de marketing e poucos escolhidos puderam experimentar antes que fosse estacionado para sempre em um museu. Então, para todos os pais por aí, comprem uma cópia de Gran Turismo 7, um visor de realidade virtual, e simplesmente substituam esse grito por este aqui. Corta!